Olá, sejam muito bem-vindos para o estudo desta semana, e a designação compreende 1 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 7. E, apesar do título do livro ser chamado de Primeira Epístola de São Paulo Apóstolo aos Coríntios, destacar a ênfase de que é uma primeira epístola, de fato, é uma segunda epístola ou uma segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, Paulo vai fazer uma referência a uma carta escrita anteriormente. Então, esta que nós estamos estudando agora já é uma tréplica de Paulo. Infelizmente, não temos as duas primeiras correspondências, a carta que Paulo escreveu aos Coríntios e a resposta que ele recebeu dos coríntios. É importante ter isso em mente porque a treta já estava rolando lá na igreja. Pegamos o bonde já andando. A carta recebida como resposta por Paulo já trazia provavelmente muitos dos desafios que os santos lá enfrentavam. Corinto se localizava logo ao sul de Atenas, bem próximo do epicentro da filosofia grega e de todas as rotas de comércio. Eu vou deixar aí o mapa na tela para que vocês possam ver. Nós podemos ver esse mapa, que é da segunda viagem missionária de Paulo. Essa epístola escrita aos Coríntios, ele já estava em Éfeso. E aí vocês podem observar a localização de Éfeso e a localização de Corinto, para quem ele dirigia essas palavras desta epístola. Então, como ela se localizava muito próximo do centro filosófico grego e de todas as rotas do comércio, tinha uma enorme diversidade de estilos de vida, de religiões, de línguas, de povos. Então, esse era o desafio com o qual Paulo tinha que lidar. Como fazer com que eles fossem unidos? Problema semelhante que acabamos de estudar com a igreja de Roma. Em 1 Coríntios 1:1, diz o seguinte: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Paulo provavelmente fazia uso de um escriba, da mesma forma que Joseph Smith e Oliver Cowdery. Por isso, ele menciona aí nesse primeiro versículo o irmão Sóstenes. No versículo 2, mais uma vez, Paulo vai usar a designação de santos para os membros da igreja, dizendo o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então, mais uma vez, o nome da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não tem nada estranho em incluir a palavra santos na sua denominação. No versículo 3, é o que os estudiosos vão chamar de teologia da deidade. Paulo faz isso em quase todas as suas epístolas, é quando ele apresenta Deus o Pai e Jesus Cristo como o Filho de Deus. É desse primeiro capítulo de Coríntios que nós temos a expressão mundialmente famosa Deus é fiel. Está lá no versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, fiel é Deus, é daí que vem essa expressão, a expressão que comumente vemos colada nos adesivos dos carros, Deus é fiel. No versículo 10, diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Parece ser o ponto principal da carta de Paulo. Mesmo pensamento, mesmo parecer. Nós até podemos cruzar com Moisés na Pérola de Grande Valor, capítulo 7, versículo 18, onde há a definição do Senhor para Sião: unos de coração e vontade
quando Paulo fala aí, sejais unidos em um mesmo pensamento, na King James Version, traduzido, é mente. Então, Paulo talvez esteja até querendo dizer, sejais unidos em uma mesma mente. Então, não era literalmente só o pensamento, mas a mesma mente espiritual que nós já discutimos em Romanos, na aula passada, sobre a mente carnal significar a morte e a mente espiritual significar a vida. A gente também tem que se lembrar que esses santos eram provavelmente a primeira geração aí de conversos. Diferentes línguas, diferentes culturas, diferentes níveis socioeconômicos, diferentes crenças. Paulo tentava unificar a todos e sem os modernos recursos que nós temos hoje em dia. Então essa aula, por exemplo, está sendo transmitida online e chega a todos vocês. Paulo não dispunha desses recursos. O único recurso que ele tinha era a correspondência escrita, que demorava muitos meses para se chegar de um lugar a outro. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, podemos ver que tem um X9 na família de Cloé. Diz o seguinte: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi notificado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Brincadeiras à parte sobre X9 na família da Cloé, às vezes é muito necessário que certos comportamentos cheguem aos ouvidos da liderança, para que o problema que começa pequeno não ganhe uma proporção que fique difícil ou até mesmo impossível de ser resolvida. Então, nós devemos ser muito gratos aos X9 espalhados por aí. 1 Coríntios, do capítulo 1, versículos 12 a 14, diz o seguinte: e digo isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, Pedro, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão Crispo e Gaio. Como se importasse por quem fomos batizados na igreja de Jesus Cristo. Paulo ainda diz, graças a Deus que eu só batizei esses dois. E olhe que Paulo, nessa segunda viagem missionária, que ele ficou em Corinto, ele passou por volta de 1 ano e meio. E chama a minha atenção que ele próprio, ele mesmo, só tenha batizado estes dois e a família de Estéfanas, como vemos no versículo 16 de 1 Coríntios 1. Talvez essa seja a nossa principal meta como missionários, aqueles que vão partir em missão agora, aqueles que já estão em missão de tempo integral agora, podem fazer dessa a sua meta, que o pesquisador escolha um membro para batizá-lo, devido ao grau de integração que foi alcançado antes desse batismo, e assim como aconteceu na missão de Paulo. Paulo vai enfatizar aí que o batismo é de Cristo, não é mérito de quem batiza, mas do Espírito que operou aquela conversão que conduziu ao batismo em Cristo, como vemos no versículo 15, para que ninguém diga que eu tenho batizado em meu nome. E a confusão já começava aí com o batismo. Parece que os que tinham sido batizados por certos membros se consideravam superiores, ou o batismo era mais válido que os outros. Ainda temos resquícios desse comportamento quando dizemos: o irmão tal foi ordenado ao sacerdócio pelo apóstolo tal. Ou o casal X foi selado no templo pelo 70 tal. Nada disso importa, desde que tenha sido feito pela autoridade correta, a de nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo não se importa com o que nos divide, só se importa que nos dividamos. É assim que ele tenta frustrar o plano de Deus, que não sejamos unidos a ele. Em 1 Coríntios 1, do 18 ao 25,
vai falar sobre aqueles que pregam a Jesus Cristo. Então, quem pregava a Cristo era tratado por termos pejorativos. E é sobre isso que Paulo fala nesse conjunto de versículos. Paulo rebate a esses distratos, citando palavras do próprio Deus por meio de seus profetas antigos. Então, no versículo 19, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. É uma referência a Isaías, capítulo 29, versículos 13 e 14. No versículo 21, diz o seguinte: porque, como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Nós vemos como a Sofia, que é a palavra em grego para essa sabedoria, a Sofia de Deus não pôde nem poderá ser conhecida pela Sofia dos homens. E tudo que não se encaixava nessa Sofia humana era categorizado como, em grego, moria, loucura, tolice. Justos gregos que primavam pela gnose, que era o conhecimento, eles estavam taxando tudo isso que não pertencia ao conhecimento já afirmado deles de loucura. Chega a ser irônico, eles com todo esse conhecimento não chegaram a conhecer a Deus. Se nós tentamos ser sábios à nossa maneira, perderemos a real sabedoria que vem de Deus, como nós dizemos e aprendemos em 2 Nefe, capítulo 9, versículo 29. Olha também o versículo 28 de 2 Nefe 9. E eu vou deixar aqui em cima o cardzinho para o link de um serão que eu próprio ministrei na estaca Joinville Norte, que é justamente o tema dessa escritura 2 Nefe 9, 29. Mas é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos do Senhor. Reparar no modo de pensar completamente diferente das duas partes em contenda. Os judeus, no versículo 22, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Então, de um lado, nós temos os judeus que querem um sinal, nos remetendo aos sinais já vistos por eles, como as pragas do Egito, as manifestações no Monte Sinai, o maná com o que foi alimentado durante 40 anos e etc. E os gregos apegados à sua sofia. Paulo diz no versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Que o sinal e a sabedoria que ele prega é Jesus Cristo. Para os judeus, Cristo é escândalo. E por que escândalo? Vem de uma palavra grega chamada escândalon, que é a vara móvel ou o gancho de uma armadilha. Lembram-se daquelas ratoeiras que tem uma hastezinha que ela, quando acionada, dispara o mecanismo da armadilha? Então, escândalon em grego seria isso. E era isso que Cristo era para eles, uma cilada. Talvez por interpretarem ao pé da letra a escritura contida em Deuteronômio 21, dos versículos 22 ao 23. E Cristo era escândalo para os judeus porque contrariava as expectativas que eles tinham do próprio Messias. E para os gregos, ligados aí à mente, o que era contrário a uma lógica racional viria de uma mente perturbada, ou seja, loucura. Um Deus morto numa cruz e que ainda por cima ressuscita? Onde está a racionalidade disso? O cristianismo se colocava no epicentro de um choque de culturas, o judaísmo e o helenismo. O cristianismo violava a expectativa de ambos os sistemas, tanto judeu quanto grego. O versículo 24,
Porém, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse versículo tem uma correção de Joseph Smith se nós clicarmos na nota de rodapé A. Reparar que o versículo em si já traz uma ideia de união, de unidade, para os que creem, tanto judeus como grego, que é a correção que faz Joseph Smith. Então não interessa a nacionalidade. A corrente de pensamento também não interessa, o background cultural também não interessava. Se crescem, a união viria em Cristo. Essa era a sabedoria de Deus. Cristo unifica o que as tradições e filosofias do mundo separam. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 27 ao 28, nós lemos o seguinte: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. A sociedade greco-romana era muito estratificada, muito hierárquica. As pessoas sabiam seu lugar. E Paulo estava invertendo tudo. Parece já um cumprimento da profecia de Jesus Cristo em Mateus, capítulo 20, versículo 16. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. As expectativas do mundo são diferentes das expectativas de Deus. A ordem do mundo é diferente da ordem de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 4. Devemos nos lembrar, nesse conjunto aí de versículos, que em sua segunda viagem missionária, a do mapa, que já mostramos antes, exatamente antes de chegar a Corinto, ele estava em Atenas. Então observem novamente aí no mapa. De Atenas, ele vai para Corinto. E ele em Atenas citou os poetas gregos e isso não deu muito certo. Ele tentou usar os escritos desses poetas gregos, para ensinar princípios do evangelho e não colou muito. E é por isso que ele cita essa distância da sabedoria humana e enfatiza o Espírito de Deus nesse capítulo 2 de 1 Coríntios. No versículo 5, diz o seguinte: para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O poder de Deus deve ser o fundamento correto de nossa fé. A sabedoria humana não consegue sustentar fé nenhuma. Muitos de nós ficam procurando validação dos mandamentos na ciência. Não conseguiremos alimentar fé nenhuma dessa forma. Essas pessoas, elas não são convertidas, elas são convencidas. E se foram convencidas pela sabedoria humana, serão desconvencidas pela mesma sabedoria. E detalhe, mais rápido ainda. Em 1 Coríntios, capítulo 2, nos versículos 7, 10 e 11, nós vemos uma palavrinha que é recorrente no Evangelho, que é o mistério de Deus. No guia de estudo das Escrituras, nós lemos o seguinte no verbete mistérios de Deus. São verdades espirituais, conhecidas somente por meio de revelação. Deus revela os seus mistérios aos que obedecem ao Evangelho. E Paulo vai enfatizar essa obediência ao Evangelho em 1 Coríntios 2, 14. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porquanto se discernem espiritualmente. Então, esse homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, a não ser que ceda ao influxo desse Espírito e seja obediente.
e aí tenha os mistérios revelados. 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 1 ao 3, diz o seguinte: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Paulo os comparava a crianças que ainda não tinham a habilidade de mastigar, deglutir e digerir carne, por isso o leite. Paulo estava dizendo que não podia dar-lhes as verdades mais elevadas do reino, porque eles ainda estavam se debatendo com as coisas mais básicas, como invejas, contendas, dissensões. Eles precisavam ainda do leite da fé, do arrependimento, da união, para, quando estivessem bem robustos disto, tolerar a carne que viria nas próximas refeições espirituais. E aí vem a pergunta: eu já estou pronto para encarar um churrasco espiritual? Ou eu ainda preciso ser alimentado na mamadeira? Temos que melhorar já no beabá do Evangelho para que nós possamos largar de vez a mamadeira. E o que os profetas nos estão dando de comer hoje? Fé, paz, cura, confiança na doutrina, concentrar-se em Cristo, perdão, em Cristo, bênção patriarcal, pacificação, ensinamentos de Cristo. Esses foram todos temas da última Conferência Geral de abril de 2023. Ainda estamos precisando de reforço no leite da pacificação, no leite da confiança em Cristo, no leite da unidade, no leite da obediência. Ainda somos como essas crianças que não têm a capacidade de receber ainda as verdades mais elevadas e, por isso, os apóstolos e profetas nos estão alimentando ainda com leite. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 9. Mais uma vez, Paulo vai frisar que os apóstolos estão juntos nesta causa. Não interessa quem fez o quê. Se um ensinou, o outro batizou. Não interessa. A obra é de Deus. É o próprio Deus que opera a conversão e não o homem. Somos instrumentos que podem levar esse espírito ao coração dos homens através da palavra, do exemplo, mas nunca esse espírito forçará a entrada no coração dos filhos dos homens. Devemos nos contentar em servir em qualquer capacidade que seja e deixar que a glória seja de Deus, como Cristo sempre fez e nos ensinou. No versículo 9, diz o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, de lavoura, dessa história de plantar e regar, ele vai usar uma analogia de construção. Na verdade, esse finalzinho poderia até ser lido como sendo assim: lavoura de Deus e construção de Deus. Pode ser uma metáfora ao processo de edificação, ou seja, o ato de alguém que promove o crescimento de outro em sabedoria, piedade, felicidade, santidade. Nós realmente somos produtos do construtor Deus, na criação e na espiritualidade em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 15. Continuando com essa analogia de construção, Paulo diz que não importa a edificação sobre o fundamento, desde que o fundamento continue sendo
Cristo. A qualidade do material a ser usado por cada um na edificação é pessoal. Ele cita aí ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Isso me leva a questionar: qual é a qualidade de minha edificação para o Senhor? Estou usando meu ouro, as melhores habilidades, o melhor tempo, a melhor disposição para magnificar meu chamado? Ou uso palha, uso feno, o tempo que me sobra, eu não uso meus talentos para cumprir com essa obra do Senhor? E nessa mesma linha de construção é que Paulo escreverá os famosos versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Como ele já disse que nós somos construção, edifício de Deus, o único lugar onde ele habitava na terra, o único edifício onde ele poderia habitar na terra era o seu santo templo. E a palavra aí é naos, que vem da palavra primária naio, que significa habitar. Naos era usada para o templo de Jerusalém, mas somente para o lugar santo e o lugar santíssimo, onde Deus habitava. É interessante notar que Paulo usa o pronome no plural, vós. Ou seja, os santos coletivamente são não divididos e separados, mas juntos a habitação de Deus. Então, a coletividade dos santos, quando ela está unida, é a habitação de Deus, o templo de Deus. O hino número 2 do nosso hinário em português, Tal como um facho, fala em sua primeira estrofe: tal como um facho de luz vem ardendo o Espírito Santo do meu Salvador. Essa canção foi cantada na dedicação do templo de Kirtland em 1836. Se a coletividade é o templo de Deus, o que precisamos para que o Espírito do Senhor venha como um facho de luz que queima? União é a resposta. É assim que teremos o Espírito de Deus habitando entre nós. Paulo trará essa mesma ideia de sermos um templo de Deus, só que aplicada à individualidade, mais para frente em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Em 1 Coríntios 3, 18, lemos o seguinte: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. A sabedoria é uma ótima coisa. Não quer dizer que o conhecimento deste mundo é mau. De jeito nenhum. O livro de Mórmon deixa isso bem claro, como já vimos quando discutimos um pouquinho sobre 2 Nef. Se dermos ouvidos aos conselhos do Senhor, essa sabedoria é fantástica, esse conhecimento mundano é fantástico. Essa sabedoria que leva ao orgulho e nos faz rejeitar os conselhos de Deus é o grande mal. Quando Paulo diz que deve se fazer de louco, ele se refere justamente aos termos pejorativos que usavam ao se referir aos cristãos. Se quisermos ter sabedoria de verdade, devemos partilhar da loucura que é o Evangelho. Saber as notas de rodapé em grego, em hebraico, me fará amar melhor o meu próximo? Não, de forma alguma, não há correlação. Mas esperamos que saber essas notas de rodapé em grego, em hebraico das Escrituras, nos inspirem a modificar a nossa atitude para que eu ame melhor o meu próximo. Então, adquiram o maior número possível de conhecimento sobre os mais variados assuntos e ore
para que eles te inspirem a melhor amar a Deus e a nosso próximo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19 ao 23. Se meu aprendizado não está me auxiliando, me impelindo a me conectar mais com Cristo, é vão. Não devemos nos gloriar em nada do que temos ou somos, porque tem sempre alguém acima de nós, Cristo e Deus acima dele. Então, não somos o bam. Temos uma deidade acima de nós. Temos um chefe. Então, se sabemos mais, devemos servir mais. Vamos passar para o capítulo 4 de 1 Coríntios, versículos 1 e 2. Ele vai dizer o seguinte, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um seja encontrado fiel. É isso que qualquer um com chamado na igreja é. Ministro de Cristo, administrador dos mistérios de Deus. Nós já discutimos sobre ser instrumentos na mão do Senhor. Lembrem-se também dos mistérios de Deus que a gente já discutiu um pouquinho antes. Podemos ser aqueles por meio dos quais a revelação chegará a uma pessoa, numa conversa talvez, numa entrevista talvez, numa aula, num comentário, numa transmissão, etc. E o que é requerido de nós? Ser encontrado fiel. É isso que ele espera de cada um de nós que servimos em sua obra. E nós estamos vivendo numa época que o julgamento se tornou corriqueiro. E esses julgamentos têm sido responsáveis por parcela considerável dos transtornos psicológicos que hoje nós observamos. Sempre estamos fazendo algo que seja instagramável ou que as outras pessoas vão achar disso. E isso tem nos levado a adoecer. Vejam o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer desde lá de 2000 anos atrás, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 5. Porém a mim, muito pouco me importa ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso estou justificado. Pois quem me julga é o Senhor. De sorte que nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. No versículo 6, eu gostaria de destacar o seguinte: aprendais a não ir além do que está escrito. O sistema educacional da igreja tem pedido que foquemos mais no manual, que em breve terá a versão em português do Brasil. Neste mundo de opiniões e de ensinamentos tão diversos, a igreja tem se direcionado para que nós foquemos exatamente na palavra do Senhor e não nas opiniões alheias. Nós tendemos a fazer isso também com diversos mandamentos. Citando rapidinho a palavra de sabedoria. Como nós gostamos de ir além do que está escrito, se gostamos. E aí nos ensoberbecemos contra os irmãos que não seguem o padrão restrito que eu estabeleci para mim mesmo. E aí vem o versículo 7. Quem te fez diferente? Quem te faz diferente? Ou traduzindo para a nossa linguagem coloquial, está pensando que é o quê? Tudo que temos, posses, talentos, intelecto, fidelidade, trabalho, etc., nos foi dado pelo Senhor. E por que fico me vangloriando? Que foi pelo meu esforço, pelo meu próprio empenho. Todas as nossas capacidades nos foram dadas por Deus. Nós temos que ter cuidado
com a filosofia da meritocracia que pode funcionar como uma armadilha ao premiar o individualismo e a competição. Problemas presentes neste início do cristianismo e que perdura até os dias de hoje. Esses pensamentos podem nos afastar de Deus e nos afastar de nossos irmãos. Cada merecimento que temos foi dado por Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 9 e 10. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos designou últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Eles não estavam nesse trabalho, nessa obra, para engrandecimento próprio. Os apóstolos não estavam para isso. Paulo já até suspeitava que seria morto por conta desse chamado de apóstolo. Ele também faz alusão ao fato de que muitos membros em Corinto viam a si próprios como sábios e fortes. Será que ainda não fazemos isso hoje, ao achar que nossas decisões seriam melhores que as decisões do bispo, do presidente da estaca? Será que a gente não faz isso ainda hoje? E consideravam Paulo e os outros apóstolos tolos e fracos. Esses dois fatores, a morte dos apóstolos e a rejeição da autoridade apostólica pelos membros, contribuíram para a grande apostasia. Nos versículos seguintes, ele descreve os sofrimentos que o cargo de apóstolo lhe impõe. Paulo expunha estas fraquezas da congregação porque os amava e desejava uma mudança de comportamento que os levasse a Cristo, como vemos no versículo 14. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas como meus filhos amados, admoesto-vos. No versículo 15, diz o seguinte: porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque em Jesus Cristo vos gerei eu pelo Evangelho. Os aios, que eram os pedagogos, eram escravos que dirigiam o aprendizado e a conduta de uma criança. O aio, ou tutor, levava a criança para a escola, às vezes a ensinava e geralmente cuidava dela. Ele era um guardião, mas um guardião jamais pode ter o mesmo amor que um pai tem por um filho. Paulo se considerava um pai espiritual dos coríntios. Duas coisas estavam incluídas na ideia dessa paternidade espiritual. A primeira, seu afeto por eles era muito grande. E a segunda, eles deviam mais a Paulo do que a qualquer outro. Então Paulo, de fato, poderia dizer o que foi dito no versículo 16: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Não era porque ele queria muitos seguidores, mas é porque ele tinha plena certeza de quem ele seguia. Então, quando nós cantamos o hino da primária, Segue o Profeta, nós expressamos essa mesma ideia de Paulo. Imita o profeta, porque saberemos aonde isso vai dar. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que queremos imitar a tudo, a moda, as tendências, os pensamentos, e a todos, youtubers, influencers, coaches, menos o profeta, os servos escolhidos do Senhor. Versículo 20 de 1 Coríntios 4. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus é um reino espiritual e utiliza o poder espiritual. Suas energias e atividades não são baseadas nos discursos humanos lógicos e brilhantes ou na eloquência emocional. Podemos cruzar esse versículo com 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5.
Interessante Paulo mencionar isso justo quando escrevia palavras numa carta. Poder era retirar aquelas palavras daquela carta e aplicar em usos apropriados do arbítrio moral. Chegamos então ao capítulo 5 de 1 Coríntios. Paulo vai lidar com o problema da imoralidade sexual dentro da congregação de Cristo. A palavra traduzida aí no versículo 1 como fornicação vem do grego porneia, que se refere a qualquer relação sexual fora do casamento. É daí que deriva a palavra pornografia. O problema maior é que eles não viam isso como um problema. Vejam no versículo 2: e estáis ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Paulo aconselha a não deixar esse comportamento iníquo influenciar a outros da congregação. Versículos 6 a 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois, sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Paulo deixa claro que ele não diz para os santos não se relacionarem com os pecadores, no versículo 9. E aí no versículo 10 ele diz: não absolutamente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Ele diz para não nos relacionarmos com aqueles que se dizem seguidores de Cristo e que cometem essas iniquidades, como vemos aí no versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. E por que ele fala isso? Porque aquele que é abertamente contra os ensinamentos de Cristo, nós nem nos aproximamos. Mas aquele que diz que dá para seguir a Jesus Cristo e ainda fazer essas coisas, como está lá em 2 Nef 28:8, escritura famosa, são esses que nos convencem. São esses que nos fazem dizer: é mesmo, eu posso servir a Deus e ainda abrir uma covinha para o nosso vizinho. Veja só, fulano de tal que faz isso, isso e aquilo outro, tem um cargo na igreja, tem uma vida boa. Talvez não deva ter mal mesmo abrir uma cova para o nosso vizinho, como está lá no versículo 9 de 2 Nef 28. Nós não julgamos o comportamento do mundo, como Paulo fala no versículo 12. Isso é Deus quem fará. Versículo 13. Mas, para seguir a Cristo em sua congregação, regras devem ser respeitadas e, de acordo com a lei de Deus, julgamento para auxiliar no processo de arrependimento precisa ser feito. Está lá no versículo 12 também. A disputa entre eles estava tão grande que alguns estavam levando essas brigas para as cortes judiciais. Paulo diz que isso deveria ser resolvido na própria igreja e não levar para o pessoal de fora resolver. Então nós temos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11, uma lista de diversos pecados. Paulo até diz que alguns dos que estavam ali na congregação tinham estes mesmos pecados, mas foram batizados, lavados, quando ele cita aí. Ou seja, muitos até já estiveram naquele mesmo barco de pecado. E nós, hoje, somos apressados em apontar os defeitos dos irmãos quando nós tivemos ou ainda temos o mesmo defeito.
1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, porém eu não me deixarei dominar por nenhuma. Havia falsa ideia na sociedade de Corinto que tudo era permitido. Ainda temos esse mesmo pensamento hoje, mas a lei humana ela proíbe alguns desses comportamentos. E eu posso fazer o que eu quiser, mas convém fazer tudo o que eu quero? Reparar que a tradução de Joseph Smith, na nota de rodapé A, o profeta vai colocar tudo na negativa. Todas essas coisas não me são lícitas e todas essas coisas não me convêm. Ou seja, se referindo à lista de pecados que ele deu ali em cima. Essas coisas não me são lícitas e não me convêm. Todas as coisas não me são lícitas, portanto, eu não me deixarei dominar por nenhuma. É uma referência direta àquela lista de pecados que ele fez. Versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. A tradução de não por certo é a nossa velha e conhecida expressão na King James Version, God forbid, ou seja, de jeito nenhum, só que não. Não é assim que funciona, né? A imoralidade sexual era rampante em Corinto. Na verdade, havia um templo pagão que se localizava na Acrocorinto, que era centrado nessa imoralidade sexual. Muitos dos santos estavam lutando com essa mentalidade, que determinava os seus comportamentos e com a nova mentalidade que deveria determinar seus novos comportamentos. Talvez essa mesma luta ocorra com cada um de nós, em maior ou menor escala, com nossos pensamentos e ações conflitantes com a doutrina de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 6, 19 a 20, também é bem famoso, quem quiser marcar. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, meu corpo, minhas regras, que é o que a gente ouve hoje em dia, não é bem assim. Nós colocamos sempre o corpo como o mal da história. Mas a gente deve se lembrar que Lúcifer, sem corpo, cometeu pecado tão sério que sua condenação foi justamente não ter um corpo e ser lançado às trevas exteriores. Aparentemente, não precisamos ter um corpo, que nós aqui na Terra retratamos como fonte dos males, quando ele não é, para cometer sérios pecados. Nós faremos bem se não colocarmos o corpo contra o espírito nessa eterna luta que pregamos, mas que alcancemos essa unidade, corpo-espírito, para glorificar a Deus. Paulo continua nesse tema que hoje nós chamamos de castidade. Ele dará vários conselhos de como o marido deve tratar a esposa e vice-versa, e dá alguns conselhos aos solteiros. Há princípios importantes, mas devemos ter em mente que determinados conselhos foram talhados especificamente para aquela congregação há mais de 2000 anos. Talvez nem todos os conselhos devam ser trazidos diretamente para nossas vidas, mas os princípios, sim. Podemos discernir quando lemos essas passagens sob o olhar da restauração. Então, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, nós lemos: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Já havíamos mencionado que esta carta já é uma tréplica de Paulo. Ele já havia escrito antes, recebido a resposta e agora escrevia de novo. Quanto às coisas que me escrevestes, quanto à resposta que vocês me deram da carta que eu enviei. A tradução de Joseph Smith aí é de extrema ajuda para esse versículo. Vamos clicar na nota de rodapé A. Eles, na carta, é que escreveram a Paulo, foram eles que disseram a Paulo que era bom
que o homem não tocasse em mulher. Vejam a tradução de Joseph Smith. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, dizendo, é bom que o homem não toque em mulher. Então eram eles que estavam dizendo isso para Paulo. Não era nenhum ensinamento de Paulo. Alguns dos ensinamentos contidos aqui parecem diretrizes específicas dadas em algum treinamento, em alguma entrevista dos dias de hoje, específica para cada caso. Reparar, por exemplo, que Paulo deixa bem claro que vários desses conselhos são ideia dele e não do Senhor. Vejam lá no versículo 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Então, pensamento meu, ideia minha. Esse versículo 1 tem sido usado como base para o celibato total, quando não era, de fato, ensinamento do apóstolo. Quando Paulo nos diz nos versículos 7 e 8, porque quisera que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Quando ele diz que queria que todos os homens fossem como ele, alguns acreditavam erroneamente que Paulo não era casado e promovia o celibato como um estilo de vida superior ao de casado. No entanto, Paulo provavelmente era casado ou foi em algum momento. A maioria dos estudiosos reconhecem que Paulo era ou um membro do corpo governante judeu, o Sinédrio, ou tinha uma íntima relação com esse grupo. Um dos requisitos para ser membro do Sinédrio era justamente ser casado. Mesmo que ele fosse só um representante do Sinédrio, seria requerido que ele cumprisse com os costumes da tradição judaica, sendo casado. Muitas das instruções de Paulo neste capítulo eram provavelmente para ajudar os membros da igreja a entender que o casamento pode ser adiado para servir integralmente como missionário. Podemos ver aí na notinha de rodapé A do versículo 29 a tradução de Joseph Smith para 1 Coríntios capítulo 7, 29 a 33 e 38. Vejam as modificações que Joseph Smith fez. Nós não sabemos todas as questões que Paulo procurava responder em 1 Coríntios 7, do 1 ao 5. O celibato era uma delas. A outra parece ser que muitos acreditavam na completa abstinência sexual, mesmo dentro de um casamento. Paulo, então, vai ensinar que a intimidade sexual no casamento é importante para marido e mulher demonstrarem um ao outro amor e afeição. No versículo 3, quando ele diz: o marido conceda à mulher o que lhe é devido, e da mesma sorte a mulher ao marido, não é uma conotação sexual, e sim amor, respeito, afeição, companheirismo. É isso que nós devemos conceder às nossas esposas e às esposas conceder aos seus maridos. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. Se é para viver nesse fogo todo, é melhor se casar para não cometer pecado. Nós podemos ver isso na tradução de Joseph Smith desse versículo, clicando na notinha de rodapé A do versículo 9. Em 1 Coríntios 7, versículos 12 a 19, diz o seguinte: mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, porém agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso não está sujeito o irmão ou a irmã à servidão. Mas Deus
chamou-nos para a paz. Porque como sabes tu, ó mulher, se salvarás o marido? Ou como sabes tu, ó marido, se salvarás a mulher? Porém cada um ande assim como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. E assim ordena em todas as igrejas. É alguém chamado estando já circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circunde. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Devemos nos lembrar daquela mentalidade judaica separatista contra os gentios. Um judeu ele não se associava de nenhuma forma com um gentio. E essa ideia parece ter sido carregada, transferida para o campo do cristianismo. Um crente cristão não se relacionaria com um descrente no cristianismo. Paulo rechaça essa ideia. E se no judaísmo um gentio contaminava um judeu, aqui Paulo vai apresentar uma nova perspectiva, totalmente contrária ao judaísmo, que era de que um crente cristão santificava ou influenciava positivamente um descrente. Em 1832, Joseph Smith buscava entender melhor o versículo 14, que ele diz que a criança era imunda, os vossos filhos seriam imundos. De acordo com a tradição judaica, as criancinhas eram consideradas imundas ou impuras caso não fossem circuncidadas. E o Senhor esclarece isso, dando a seção 74 de Doutrina e Convênios. Podem cruzar esse versículo com Doutrina e Convênios 74, 4 a 7. Cruza. 1 Coríntios 7, 14 com Doutrina e Convênios 74, 4 a 7. E assim como Paulo ensinou, o próprio Senhor enfatiza a santidade das criancinhas. E aí, só para finalizar essa aula, eu gostaria de voltar para 1 Coríntios 6, versículo 20, porque fostes comprados por um preço. Então nós somos de Cristo e o preço que ele pagou não foi nada barato, foi muito caro. Ele pagou com sua vida preciosa, com o seu sangue precioso. Ele pagou para que nós, em corpo e em espírito, pudéssemos pertencer a Deus, pudéssemos glorificar a Deus. Então, que nós possamos fazer com que todas as nossas atividades, sejam elas naturais ou espirituais, estejam com os olhos fitos na glória de Deus, em glorificar a esse Deus que é aquele que nos constrói, aquele que nos criou, aquele que nos comprou por um bom preço.